Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou voltando por aqui hoje para a gente comentar um pouquinho sobre o quiz teológico que eu abri aqui na comunidade do canal na última quinta-feira, né? Foi toda quinta-feira nós temos quiz aqui no canal, na aba comunidade, que aliás todo dia tem conteúdo diferente na comunidade aqui do canal, e nas quintas-feiras nós sempre liberamos um quiz para a gente testar os nossos conhecimentos sobre teologia, né? Sobre diversos assuntos da teologia. Na quinta-feira passada, o quiz falava sobre história da teologia, principalmente sobre a história do período da Reforma Protestante. E eu coloquei lá uma pergunta com 4 opções de respostas, e a pergunta era: qual teólogo foi o responsável pela primeira obra de teologia sistemática da Reforma Protestante? Ou seja, qual teólogo ligado à Reforma Protestante foi o primeiro a produzir uma obra organizada a partir dos tópicos mais essenciais da fé cristã, da doutrina cristã? Num primeiro momento da reforma, houve uma abordagem, uns comentários sobre textos da Bíblia, sobre questões bastante pontuais que a igreja atravessava naquele momento e naquele cenário. E logo depois, em alguns anos depois, houve uma organização desses argumentos e a construção de um manual de teologia com viés da reforma, né? Com uma leitura dos reformadores sobre os principais pontos da teologia e como eles enxergavam esses principais pontos. As 4 opções de resposta eram Martinho Lutero, que foi escolhido por 10% dos mais de 180 votos, né? E é claro que não foi Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um grande reformador, o início de muita coisa, né? Mas não foi ele quem fez essa primeira obra, né? Tinha Felipe Melanchthon, um grande assistente de Martinho Lutero, uma pessoa extremamente importante para a primeira geração da Reforma Protestante, né? Que foi marcado por 16%, 7% votaram em Eurico Zwinglio, que é o pai da tradição reformada, né? Não é Calvino, mas é Eurico Zwinglio, e 68% votaram em João Calvino. E aí eu preciso dizer para você que a grande maioria de quem votou no nosso quiz, que aliás eu agradeço a cada um, a cada uma por participar das nossas enquetes, dos nossos quiz, mas neste caso específico a grande maioria marcou a alternativa errada. Não foi Zwinglio, não foi Lutero e também não foi João Calvino. João Calvino, que é superestimado aqui por alguns setores da teologia e do protestantismo no Brasil, né? Embora essa minha fala não é nenhum demérito a João Calvino, que com certeza foi um nome muito importante, foi um cara grandioso, né? Um dos principais nomes de toda a teologia reformada, protestante, o principal nome da segunda geração de reformadores, mas ele acaba sendo muito estimado aqui no Brasil. Ele não fez tudo, embora tenha feito coisas muito importantes, e nós temos nomes que acabam sendo desprezados e não deveria. A resposta correta desse quiz é Felipe Melanchthon, conforme 16% dos participantes marcaram essa alternativa que está correta, né? E você pode até escolher a obra do Melanchthon, que é um marco como o primeiro texto de teologia sistemática da Reforma Protestante, né? Por exemplo, em 1521, como nosso amigo aqui, o Magno Braga, marcou, teve a obra Loci Theologiti, feita por Melanchthon, já no ano de 1521, apenas 4 anos depois do dia 31 de outubro de 1517, né, quando tudo ainda era muito confuso, tudo era ainda muito disputado, e Melanchthon, que era um pensador brilhante,
realiza essa obra Lotte Theologite em 1521, que é a primeira obra que já começa a ser trabalhada numa versão de teologia sistemática, com a leitura dessa primeira geração da Reforma sobre os principais temas da teologia. Mas logo depois, em 1530, o Philippe Melanchthon faz uma obra que, na minha opinião e na opinião de muitos historiadores, é ainda mais importante do que a anterior, que foi a Confissão de Fé de Augsburg, de 1530. E aqui nós temos uma obra ainda mais organizada, ainda mais delimitada, ainda mais construída sistematicamente para apresentar os principais argumentos do protestantismo naquele período, né? Em relação aos ataques e aos argumentos católicos com os quais essa geração tem que lidar de uma maneira muito intensa, né? E a Confissão de Fé de Augsburg é o primeiro texto de declaração de fé do protestantismo, da fé luterana, da fé protestante, da fé reformada, que nesse momento ainda não se separam tanto assim, né? Mas o termo mais correto é da fé protestante. E logo depois vai ter alguns desdobramentos, e a questão da tradição reformada vai ficar mais ligada a Zwinglio e Calvino, e a tradição protestante mais ligada a Lutero, Melanchthon e aos nomes ligados a esse primeiro movimento, né? Calvino, que foi um grande teólogo, com certeza, um teólogo extremamente relevante, que qualquer pessoa, seja dessa linha ou não, mas qualquer estudante de teologia deve conhecer João Calvino, sem dúvida. Ele só escreve as Institutas da Religião Cristã, que é uma obra fascinante, a principal obra da segunda geração de reformadores, mas a primeira edição das Institutas é só do ano de 1536, ou seja, 15 anos depois do Lotte Theologite de Philippe Melanchthon e 6 anos depois da Confissão de Fé de Augsburg, também produzida por Philippe Melanchthon. Então, a resposta correta desse quiz é Philippe Melanchthon, alternativa B. E para encerrar esse vídeo, né, sem antes, claro, convidando você para se inscrever no canal, visitar aqui a descrição desse vídeo para conhecer nossos cursos e e-books, e também convidando você para vir estudar teologia de qualidade com a gente. Por menos de R$1 por dia, é só se tornar membro do canal e escolher o pacote café completo, que você começa agora mesmo, né? Mandar um abraço aqui para o Amaury Costa, que participou com comentário nesse quiz, dizendo que ele é apaixonado por João Calvino, e isso é uma coisa boa, sem dúvida. Gostar da teologia de Calvino é extremamente importante. O grande teólogo Calbart falava muito, com muita reverência, sobre a teologia de Calvino, embora a gente deva entender também que nem tudo que os seguidores de Calvino falam foi falado pelo próprio Calvino, né? Isso é um detalhe extremamente importante. Também mandar um abraço e um agradecimento ao Magno Braga, que participou conosco, né, falando que gostaria de ter uma edição crítica em português do Lotte Theologite. Tem material muito legal do Philippe Melanchthon, de Lutero, na editora Sinodal, e também uma tradução sempre de muita qualidade, feita por essa editora, que é uma editora luterana, né? E também um abraço para Maria Amaral, que participou desse quiz com um comentário até muito pertinente, uma sugestão que ela deu, para que eu fale sobre Thomas Müntzer, que foi um reformista que ficou do lado dos pobres. E essa é uma baita sugestão, viu, Maria? Essa sugestão está anotada e muito em breve eu vou falar sobre Thomas Müntzer aqui no canal, que vale muito a pena. Um grande abraço para você, bom restante de domingo e uma excelente semana. Claro, nos acompanhe, porque todo dia tem conteúdo aqui no canal e eu espero por você. Até lá!